Espírito Santo tem liberdade de falar no meio do teu povo. Espírito de verdade, de justiça e de poder. Começa em ver os teus anjos poderosos, teus serafins com fogo sobre esta casa, e aquele que abriu o coração começa a encher ele com a presença do Espírito Santo nesta noite. Meu Pai, eu dou uma ordem agora: toda frieza brota em retirada, toda tristeza e toda angústia, em nome do Senhor Jesus. Pastor Brasil, assim te diz o Espírito Santo. O Senhor me trouxe aqui para essa mensagem profética para a tua vida. Ele diz: um tempo de reconstrução está chegando na tua vida. Um tempo de novos alicerces. Um tempo de uma nova unção, uma nova estrutura, um novo tempo. Quando eu estava olhando para este tempo, me chamou a atenção os tijolos, porque a última vez que eu vim aqui não tinha aqueles tijolos. Eu falei: pastor, o que é aquilo? Aí o pastor falou que era uma reforma, e o pastor falou que uma galeria será construída ali em cima. Quando o pastor falava, o Espírito Santo já ministrava no meu coração. Ele dizia: a reconstrução não será só na casa de Deus, mas também será na vida do meu servo, porque vou eu mudar tudo. A nova subcanta, vou eu renovar a força dele, para ele continuar firme e forte na minha presença. Diz o Espírito Santo: recebe. Amém, igreja? Quem está feliz aí, igreja? Quem crê nessa palavra profética no anjo da igreja? O pastor de vocês é o anjo da igreja. Honre a ele, porque a unção que você respeita é a unção que você atrai. Igreja, o Espírito de Deus, ele trouxe para mim uma revelação de uma mensagem que se encontra em Hebreus, capítulo de número 4. Abra sua Bíblia comigo, Hebreus, capítulo de número 4. Confesso que não ia pregar isso aqui hoje, eu tinha outra mensagem, mas Deus muda tudo. Porque Deus conhece a necessidade da igreja. Deus sabe o que a igreja está precisando, aleluia. E se tem uma coisa que eu gosto de fazer, é falar aquilo que Deus manda, aleluia. Porque quando você fala aquilo que Deus manda, Deus garante a vitória na tua vida e na vida de quem está ouvindo. Eu estou sentindo Deus aqui. E se você também está sentindo, não fique de boca fechada, comece a falar. E se você fala em línguas, comece a dar uma rajada bem forte. Porque se tem uma coisa que o diabo pode salvar, é quando o crente começa a falar em línguas. Porque ele é em línguas na terra e na parede de fogo desce do céu, aleluia. Quem está sentindo Deus aí na glória? Assim, ó, nós vamos ler o 4 a partir do versículo de número 11. Hebreus, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 11. Amém, igreja? Ele diz assim: portanto, esforcemo-nos por entrar neste descanso, para que ninguém venha cair, seguindo aquele exemplo de desobediência, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos
e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas, podeis se assentar. Amém, igreja? Glória a Deus. Aleluia. Igreja do Senhor, quando nós estudamos a carta aos Hebreus, de fato os historiadores e os teólogos não conseguem definir o escritor desta carta. Alguns dizem que é Paulo, outros dizem que é Apolo, mas eu digo uma coisa: esta carta, sem dúvida, é uma carta espiritual, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus! O fato é, nós gravamos este versículo da espada de Deus, uma espada que é afiada. Mas quando nós entramos no contexto dessas palavras, nós vamos entender que quando o autor de Hebreus ele diz acerca do poder da palavra, ele vai dizer acerca do sábado, e ele vai dizer acerca do descanso de Deus, e ele também vai dizer acerca do descanso que o servo de Deus tem que ter. O fato é, muitos defendem o sábado, outros dizem ser domingo, outros dizem que para descansar não pode fazer a obra de Deus. Eu te digo diferente: quando Deus vai narrar e falar aqui de descanso, é porque Deus ele está contemplando homens e mulheres de Deus que estão buscando a Ele com sinceridade, ou seja, homens e mulheres de Deus que estão se esforçando para fazer a obra de Deus, que estão lutando. Eu não vim aqui falar de sábado, até porque não sou adventista do sétimo dia e nem mesmo defender um dia de descanso, mas eu vim falar algo da parte de Deus para pessoas aqui, que é tempo de descansar na presença dEle, é tempo de entender até onde você vai e até onde Deus trabalha ao teu favor. O autor diz: a palavra de Deus é mais viva e eficaz e mais afiada que uma espada de dois gumes. A palavra de Deus, ela tem o poder e o respaldo de te proteger do mundo espiritual. A palavra de Deus, ela está escrita não somente no livro, mas ela está escrita no pergaminho da eternidade. Todas as vezes que o diabo ele tenta tocar na tua vida, todas as vezes que o diabo ele tenta te matar, e aí quando ele está perto de te tocar, ele não consegue te tocar, porque ele se lembra da palavra de Deus, quando está escrito: aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Ele tem que bater em retirada e não pode tocar, porque a palavra te protege do inimigo. A palavra de Deus tem um poder imensurável. Hoje eu estava conversando com um homem que está passando por um problema na sua vida íntima, e ele falava acerca da situação que ele está vivendo, e o Senhor me deu uma palavra lá em Hebreus acerca da virilidade de Abraão. Eu falei para ele: faça uma campanha de oração acerca desse tema, dedique-se a esse tema durante 7 dias de oração, porque Deus ele vai fazer uma grande obra na sua vida íntima. Ele tomou posse. A palavra, se eu pregar aqui agora sobre cura, a unção de cura vai descer aqui. Se eu pregar aqui agora sobre libertação, pode ter certeza, os anjos do Senhor vão estar aqui. Mas por que eu estou pregando sobre descanso? Porque às vezes nós esquecemos da nossa família dentro de casa. Nós vivemos dedicados 24 horas à obra de Deus, esquecendo de quem a gente ama lá dentro da nossa casa. Não estou falando para você faltar culto, não estou falando para você desanimar, para você parar. Não, continua firme, mas entenda que você tem um ministério dentro da sua casa, da sua família. Aleluia! Sai um dia com a tua esposa, esteja lá com os teus filhos, converse, discipule eles, ensine a Escritura
Ela estava vendo um desenho e a gente não tinha percebido que ela estava vendo aquele desenho. E através daquele desenho, espíritos, mirins, exumirins, demônios começaram a querer afrontá-la. E ela viu, porque era uma criança inocente de 2 anos. Ela apontou o dedo, papai, Renomim, e chorava. Eu clamei o sangue de Jesus e repreendi, o choro dela acabou. Então talvez você está aqui fazendo a obra de Deus e o diabo está lá dentro da sua casa trabalhando na cabeça dos seus filhos. Deus está dizendo sobre descanso. Deus está dizendo que há um tempo determinado para todas as coisas. Vamos olhar a vida de José. José, ele tinha um sonho que não era dele, o sonho era de Deus. José era odiado pelos irmãos, porque José era o filho mais amado do seu pai. José tinha uma túnica que chamava atenção. E para piorar, José teve um sonho. Ele viu as estrelas, o sol e a lua se curvando diante dele. E depois ele viu os feixes de trigo se curvando. Aquilo gerou ódio no coração dos irmãos dele, que tramaram a morte dele. Tanto que ele foi lançado dentro de uma cisterna. O propósito era matar, mas Deus usou o Rubem, seu irmão mais velho, para evitar que a morte acontecesse. Porque se você olhar a história de José, você não vai ver José em nenhum momento tomando decisões erradas ou precipitadas que fossem destruir a vida dele. Mas uma coisa José sabia: ele estava sofrendo, estava correndo perigo, mas ainda assim sabia descansar no Senhor. Quando os homens estavam prontos para matar José, ele foi lançado na cisterna. O plano era matar, mas por que ele foi lançado na cisterna? Porque quem descansa em Deus, Deus muda o veredito de morte. Agora já não era mais um morto, agora se tornou escravo. Agora o escravo ia diante do Egito. O que acontece? Ele descansou como escravo. Potifar o compra e o leva para dentro da sua casa. Quem está entendendo? Às vezes você não precisa fazer muito, e às vezes nós nos culpamos, às vezes nós fazemos muito, e sabe o que acontece com a gente? Nós nos frustramos, nós falamos: Senhor, eu fiz tanto pelo Senhor, pela obra. Pastores, escutem isso, eu fiz tanto para Deus, e por que não deu certo? Por que não aconteceu? Se frustrou, por quê? Porque Deus está dizendo: eu queria que você descansasse na minha presença e não se preocupasse demais. Quantos pastores estão doentes? Quantos pastores estão hipertensos? Quantos pastores estão diabéticos? Quantos pastores estão sofrendo por causa do peso do ministério? Não são pastores, missionários, diáconos, sofrendo, que estão sofrendo por quê? Porque às vezes não é você quem vai carregar o fardo, mas quem vai carregar o fardo é Deus. Deixa na mão de Deus, porque Ele garante a vitória. Se nós olharmos Josafá em 2 Crônicas 20, nós vamos ver 3 exércitos inimigos cercando Josafá. Josafá tinha um exército defasado, não tinha armas, mas tinha levitas e tinha sacerdotes, e Deus vai levantar Jaasiel, profeta, dentro do arraial, para dizer que essa peleja não é sua, mas quem pelejará por vós é o Senhor dos Exércitos. É Deus dizendo: Josafá, até aqui foi você, mas deixa comigo, que quem vai batalhar agora sou eu. Basta somente me adorar. Aí eles começaram a adorar. Quando chega no deserto de Tecoa, o que acontece? Está lá os inimigos, se mataram, fio da espada. Decisões precipitadas dão legalidade para o diabo nos destruir. Mas quando deixamos no controle de Deus, como a irmã foi fortemente usada aqui no louvor, e dizendo o poder da oração, às vezes o que você precisa fazer é se calar para o homem e orar e falar com Deus, e Deus vem com solução para esse problema
Estava José na casa de Potifar. E o que ele faz? José, ele serve com excelência. Glória a Deus. Sabe o que Deus está dizendo? Embora você não esteja vendo as coisas acontecer, descanse em Deus, porque Deus está trabalhando. Até no silêncio de Deus, Deus está operando na tua vida. Por mais que você não esteja vendo, continua na presença de Deus, fazendo o seu melhor, descansando, servindo, ajudando a família, cuidando da família, e deixa que Deus vai cuidar de tudo que te faz chorar. Estava lá José. Só que quem descansa no Senhor é alvo de Satanás. Embora esteja descansando, o inimigo não vai descansar. E esse não descansa mesmo. Sabe por que o diabo não descansa? Primeiro, ele não quer ver você salvo. Segundo, ele não quer seu ministério se cumprir na terra. Terceiro, ele não quer ver as almas que você vai ganhar para Jesus. E quarto, ele desobedece a palavra de Deus. Ele vai em tudo que é contrário à palavra de Deus. Então o diabo trabalha 24 horas todo dia. Ele não respira. Enquanto você está lá dormindo, o diabo está lá doido para te matar. Mas por que não matou? Porque o guarda de Israel não dorme. Você está entendendo? Com Deus é uma parceria. Tem dia que você trabalha, tem dia que Deus trabalha por você. Aleluia. Tem dia que você faz, mas tem dia que é Deus que vai fazer por você. O que ele está dizendo? Porque José agora, ele vai ser tentado pela mulher de Potifar, que para piorar, ele vai ser testado. Quem está sozinho, solteiro, escravo, na casa de um homem que o comprou, a sua dona, que também, que é a mulher de Potifar, que também era dona dele, queria abusar dele, queria ter relações com ele foge. Sabe por quê? Porque descansar não é estar na zona do pecado. Embora o descanso eu tenho que vigiar, porque às vezes no seu descanso também o diabo pode tentar te derrubar. Davi estava descansando na varanda do palácio, era para ele ter ido para a guerra lutar. Quando ele olha, estava Betseba tomando banho na sacada nua. Ele não resiste, ele cai em adultério com ela. Até no descanso você tem que vigiar, porque lá no seu descanso o inimigo vai tentar se manifestar para te derrubar. José continua a caminhada. Para piorar, ela agora vai denunciar ele e falar que é o contrário, vai acusá-lo. Quem está descansando em Deus, quem aprendeu a confiar em Deus, a sua fé está viva. A confiança e a fé ativa no coração, aprenda isso. Quando ele estava lá descansando em Deus, ele estava sendo acusado. Ele fez algo? Não. Ele se levantou, ele avançou na mulher de Potifar, ele falou que era mentira dela? Não. Potifar manda prender ele no cárcere. Oh glória. José descansando em Deus, e Deus levando ele para dentro da promessa. Aleluia. Porque agora ele estava lá no cárcere. Aonde? Na cadeia. Quem descansa na cadeia também se destaca. Porque até o carcereiro foi amigo de José. E para aumentar, os presos agora confiaram em José ao ponto de contar os seus próprios sonhos para ele. Aleluia. O primeiro foi o copeiro, o segundo o padeiro. O padeiro, a revelação do sonho é que ele iria morrer. O copeiro é que em 3 dias ele voltaria para o palácio. Estava lá, do jeito que ele falou. O padeiro morreu. O copeiro voltou para o palácio. Onde estava José? Estava dentro do cativeiro do calabouço, mas continuava descansando em Deus. Quando parecia que ele tinha esquecido dele, o que vai acontecer? Agora o Espírito Santo vai lembrar o copeiro, porque ele estava lá servindo o faraó de novo. Ele tinha sido preso. E vai falar: Faraó, esse sonho que o senhor está tendo, só tem um homem aqui no Egito que pode interpretar, porque Faraó já pagou macumbeiro, feiticeiro, adivinho, tudo, e não conseguiu. Quem é esse? José. José da onde? José de Canaã. Ele está aqui na cadeia? Está. Por que ele foi preso? Porque Potifar mandou prender. Ele tem esse dom, ele pode interpretar? Pode. De uma noite para o dia, José
diante da maior autoridade do mundo antigo, Faraó. Porque José descansou até no calabouço. Tem muita gente perdendo a mente porque está passando por uma provação, está num processo doloroso, está vendo pessoas afrontadas diante de situações difíceis, está num processo de libertação de calabouço e cativeiro. Tem muita gente que está passando nessa situação e está pensando em sair da presença de Deus, está pensando em parar. Na hora que o anjo está descendo para te tirar daquela situação, você desiste. E aí o anjo que vinha com a sua vitória, ele tem que voltar para trás, porque ele não pode mais entregar para você. Por quê? Porque quem desiste do projeto não pode receber a promessa. Aí o anjo não. Mas José não. José permaneceu na posição que Deus queria. Olha para cá desse irmão tradicional e fala: acorda, irmão. Fala: acorda, irmão. Na glória. Fala assim: permaneça na posição que Deus te colocou e descansa. Fala: descansa. Fala com ele: descansa, porque eu vou te colocar entre os príncipes. Aleluia, que Deus está dizendo. Porque ele tira o homem do monturo e faz ele se assentar na mesa com os príncipes. É bom no que faz, então servirá príncipes e reis. É o que Provérbios diz. Você tem que descansar em Deus. Se eu fosse olhar as situações que eu vivi, para começar, eu me converti, depois comecei a conhecer o Espírito Santo, conhecer a Deus, conhecer a Cristo. Depois comecei a andar com um pastor abençoado, me ajudou, mas tive um problema. Minha fé quase morreu no começo da caminhada. Eu podia ter pegado meus sonhos e jogado dentro da gaveta, até falar que eu não tinha o Espírito Santo falar que as línguas que eu orava eram línguas de engano, também falaram isso para mim, mas eu sabia que era o diabo. Porque o diabo sabe do seu chamado, então ele vai tentar te sabotar nisso. Depois eu saí, comecei a fazer a obra de Deus com o irmão Silas, que são meus amigos de infância. Começamos a cultuar Deus junto. O pastor Valdeci se encontra no Senhor, na glória. A gente fazendo a obra, tendo o apoio dos irmãos. E fui caminhando. Depois eu passei um tempo numa outra igreja, pentecostal, lá em Macados, fui obreiro lá. Quase 3 anos, eu, a missionária Aline, ajudando na obra. Sofremos muito também. No lugar da honra veio a desonra. E aí, o que você vai fazer quando você faz o seu melhor e você é desonrado? Quando você não vê o teu valor, o que você vai fazer? Você vai brigar com o pastor? Você vai matar seu testemunho? Vai escandalizar a igreja? Não. Tu vai esperar, porque Deus está treinando o teu caráter. E quem levanta o homem é Deus. Glória a Deus. E Deus usa o homem de Deus para levantar o homem. Mas se não levantou, eu vou brigar, não era o tempo de Deus. Não pule as etapas dos processos de Deus na sua vida. Nesses 3 anos eu vivi desertos que você nunca ia querer viver. Passei ligações até de parentela, familiares, fui expulso de casa, dormi dentro do lugar que parecia um estábulo. Depois tive que voltar para casa, que um dia eu sofri um relacionamento anterior. Eu tive que morar na mesma casa, porque não tinha outra opção. E Deus treinando meu caráter. Já abri a geladeira estava vazia. Já peguei o carro, ele só ficava naquela luzinha laranja que é a reserva. Porque tudo é um processo. Deus está dizendo: eu estou te forjando, mas você quer descansar na minha presença? Eu estou trabalhando. Depois de um tempo, essa igreja fechou. Eu e a dona Rosalina fomos para a Assembleia de Deus. Chegamos lá, fomos jogados no banco, com chamado, 2 obreiros de fé. E aí um dia eu orando, falei: Senhor, tira a gente daqui, pai, nós vamos morrer aqui na fé. Nosso ministério vai morrer aqui. Aí Deus mandou o pastor Jonai lá para Macados.
a Deus, né, pastor? Fiquei lá com o pastor, fiz a obra de Deus naquele lugar 2 anos, lá pelejando, o pastor me ajudando. O pastor reconheceu o ministério da minha vida pastoral. Valorize quem reconhece o chamado de Deus na sua vida. Porque eu esperei. Se eu me rebelasse por nossos processos, talvez tenha autoridade. Eu acho que o demônio batia na minha cara, eu tenho autoridade. Eu falar, você não tem autoridade sobre mim, porque a autoridade você conquista servindo um homem ou mulher de Deus. Você conquista com o tempo, honrando os seus sacerdotes. Eu lembro que o pastor, muitas das vezes, eu tinha que abrir a igreja, o pastor tinha que pregar nas igrejas aqui em Belo Horizonte, que é muita coisa para ele também, e eu tinha que ir, irmãos, e às vezes eu não tinha gasolina no carro, eu tinha que escolher, ou eu ia debaixo de chuva para a igreja, ou eu não ia. Quantas vezes eu descia de ônibus na porta da igreja, vindo do serviço com o terno guardado na mochila para vestir, sem tomar banho, e ficar lá e passar um perfume para segurar até, né, o odor e fazer a obra de Deus, porque não tinha outra opção. Então são nos pequenos testes, nos pequenos detalhes e no descanso de Deus, que Deus vai observando a sua conduta, o seu caráter, a sua estrutura espiritual, para dizer, eu posso trazer um novo para a vida dele, eu posso abençoar, eu posso tirar da casa de Potifar, eu posso tirar do calabouço, eu posso colocar diante de uma autoridade. Porque esse foi o processo de José. E quando ele pisa diante de Faraó, ele já estava pronto para quê? Para os sonhos de Deus se cumprir na vida dele, porque ele descansou em Deus. Agora chegou o tempo das estrelas, do sol e da lua e dos feixes de trigo se curvarem diante de José, porque agora Faraó vai contar o seu sonho. Faraó vai dizer, eu vi um tempo de vacas lindas, gordas, comendo no pasto, depois as vacas estavam magras, morrendo. Depois vi plantações comendo, plantações elas murcharam-se desse tamanho. Foi o sonho do Faraó. Ele contou o sonho para a pessoa certa, a pessoa que estava aprovada diante de Deus. Porque quem descansa discerne. Quem descansa não toma decisão precipitada. Até para ouvir o sonho de Faraó, José pensou e falou: Faraó, eu não posso interpretar seu sonho, mas o meu Deus pode. Aleluia. Foi no momento que a revelação de Deus desceu para mudar. Eu quero profetizar, levante a mão direita. Está chegando a revelação de Deus sobre a tua vida que vai mudar a tua história, a tua estrutura. Deus ele vai te dar um direcionamento profético que vai mudar tudo. Porque quando o Faraó agora vai contar um sonho, José vai falar: Faraó, serão 7 anos de muita fartura, mas 7 anos de seca. Faraó, eu acredito, eu conjecturando com os olhos cheios d'água, o coração testificou, falou: deve ser verdade, é isso mesmo. Mas quem eu vou colocar para me ajudar? Tem alguém melhor que ele? Não. Eu vou colocar aquele que interpretou meu sonho, aquele que tem sabedoria. Levanta José, porque ele vai ser governador do Brasil. Aleluia! Glória! E no descanso de José, eu quero dizer, descansar em Deus também é confiar em Deus. O homem se torna autoridade. Estava pronto para receber o que Deus tinha para ele. Gente, vocês acham que eu ia ser um pastor de uma igreja no Piauí, ter obras missionárias na igreja? Nós estamos lá com 4 igrejas, 2 templos físicos e 2 nas casas, no meio do povo. Vocês acham que ia ter estrutura, gente, para fazer a obra de Deus lá no Piauí se eu não tivesse passado todo esse processo em Minas Gerais? Jamais teria essa estrutura. Eu passei por um processo de amadurecimento. Talvez você não esteja
Deus, para destruir as fortalezas do diabo, as criminalidades, é para envergonhar os sábios, os eruditos, é para pegar as coisas mais loucas desse mundo, para confundir as águas. Esse é o Filho de Deus. Porque aqueles que creem, diz Jesus, lhes darei poder para se tornarem filhos de Deus. Você é filho. Se alguém não aceitou Jesus, quer ser filho, hoje também é o seu dia, a sua oportunidade. O filho é o herdeiro. O filho é aquele que vai tomar posse da promessa. O filho é aquele que vai reinar com Jesus quando o céu e a terra se fundir, o mundo físico e o mundo espiritual se tornar um só. Você vai estar lá com a comitiva profética de Jesus, a comitiva santa das vestes brancas e do corpo incorruptível, a comitiva que vai julgar o mundo, Satanás e seus anjos. Aleluia. Quem é aquele ali vestido de branco, Senhor? Aquele ali é o que vai te julgar. Ah, mas ele era meu vizinho, mas ele era meu servo. Aleluia. Esse é assim. Aquele que Deus escolheu para ser cabeça e não cauda. Aquele que Deus escolheu para estar por cima e não por baixo. A diferença. Você é o maior, mas é necessário que o maior aprenda a servir, porque o maior servirá o maior. Glória a Deus. O maior na terra será o último. O que você perde aqui embaixo, você ganha lá em cima. Por isso Paulo diz que as pessoas não têm ideia, que os sofrimentos não podem significar nada diante da glória de Deus que vos será revelada. Vocês entenderam o que é isso? Glória a O que Deus. você perder aqui, Deus vai te dar lá na glória. O que você não conquistou aqui, você vai conquistar na glória. Glória a Deus. Aqui na terra o ouro pisa no homem, pisa ou não pisa? Aqui o mundo é de quem tem dinheiro, não é? Quem tem ouro, é assim ou é? Lá na glória as ruas são de ouro e você vai pisar em cima do ouro, porque Deus está dizendo, nem o ouro vale mais que a tua alma. Oh, aleluia, eu estou sentindo Deus ali. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Descanse em Deus, aleluia. Glória a Deus. Descanse em Deus. Confia. Por que Deus pede para a gente descansar no dia? A nossa rotina, escute isso. Eu vou falar, não se escandalize, minha igreja. A nossa rotina foi criada num calendário que não é um calendário judeu. O calendário judeu até os anos são diferentes do calendário gregoriano. A nossa cultura, hoje, nos dias de hoje, como está o mundo em crise pós-pandemia, nos obriga a ter que lutar e trabalhar todos os dias. Só que Deus, a Bíblia diz na Tiago, capítulo 4, que o Espírito Santo que habita em nós, ele tem fortes ciúmes. Mas é o ciúme santo, fala ciúme santo. É diferente do ciúme do homem da terra que mata a mulher, não é igual. É um ciúme santo. O Espírito Santo quer que você tire um dia para louvar, para adorar Ele. O Espírito Santo quer que você tire um dia para subir no monte, no seu pastor. O Espírito Santo quer que você tire um dia para vir orar aqui na igreja, até mesmo na adoração de limpar a igreja. E há quem diga que limpar a igreja não é nada, para limpar a igreja é uma grande adoração. Uma vez eu falei para a irmã, talvez você ache que não significa nada você estar limpando a igreja aqui, mas outro dia você estava aqui limpando a igreja, Deus me dava uma visão, você estava aqui mal limpando a igreja triste, o anjo estava colhendo a sua lágrima dentro aqui da igreja, a irmã sentiu a presença de Deus na hora, porque até limpar a igreja é uma adoração. Glória a Deus. Um dia de descanso é refletir em Deus. Quando nós temos essa mania de
exame, ele tem que ser diário. E você tem que ter um dia especial para você prestar contas com Deus, falar com Deus, se relacionar com Deus. Aleluia. As pessoas às vezes perguntam, mas por que Deus te usa assim? Eu falo, porque eu tenho tempo para falar com Deus. Eu sento na mesa, eu chamo o Espírito Santo para sentar ao meu lado, eu puxo a cadeira, gente. Eu vou almoçar, eu chamo o Espírito Santo para almoçar comigo e consagrar a comida que eu vou comer para não me fazer mal, gente. O dia que eu estava com a minha família na praia, eu não consagrei a comida, eu passei mal. Eu tive uma intoxicação alimentar. Às vezes, por uns descuidos, a gente acaba o quê? Passando por isso. Mas se eu tivesse falado do Espírito Santo, talvez ele nem deixaria eu comer aquilo. Vocês creem nisso, gente? Relacionamento é você estar na rua, o Espírito Santo mandar você virar. Sai dessa faixa, você sair, todos os caras da faixa que você estava batendo no outro. Aí você fala, meu Deus, que livramento. Por que Deus não livrou eles também? Porque você estava pronto para ouvir a voz de Deus, mas eles não. Você já está acostumado, você já tem intimidade, você já descansa em Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quem tem um relacionamento bom com o Pai? Quem tem? Você tem um Pai da terra, você tem um relacionamento bom? Quem tem? Levanta a mão. Quem tem um relacionamento bom com seu Pai da terra? Chega lá na casa, você deita no colo dele assim, não é? O Pai faz um carinho aqui. Dá um beijo no rosto dele assim, não é, gente? É bom, não é? Os laços são mais fortes ou não? Imagina você chegando no sofá da sua casa e falar, ó Pai, deixa eu deitar no seu colo. E aí você começa a chorar e falar com ele. Talvez você ache que essa oração não funciona, mas é mais forte que você de joelho. Tem uma oração na Bíblia que não foi nem um minuto e Deus respondeu. Eu estou esquecendo o nome do homem que orou. Essa é a oração mais rápida da Bíblia e Deus respondeu. Sabe por quê? Porque a oração ela não pode ter só tempo. O tempo é bom, muito tempo de oração é bom, mas tem que ter primeiro sinceridade. Glória a Deus. Quem está vendo assim no coração de Deus? Porque tinha sinceridade. Senhor, eu adulterei, Senhor, eu pequei, Senhor, eu matei, Senhor, estou aqui para cá, não pode me humilho, para jogar na terra, rasgar na terra, mas Senhor, eu sou miserável, Senhor, tem misericórdia, Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito. Aí Deus amava esse posicionamento. Era a conduta ideal. Aleluia. Porque a tua sinceridade chama a atenção de Deus. Deus conhece tua fraqueza e tuas falhas. Mas Deus ele quer trabalhar em você. Ele só vai trabalhar se você aprender a descansar nele, deixar ele fazer coisas que você não pode fazer na força do seu braço. Amém? Fica de pé, igreja. Essa foi a mensagem do Espírito Santo. Amém?